Ao se falar sobre andar de ônibus para qualquer pessoa, só de ouvir essas palavras já dá uma sensação de cansaço. E não é à toa. O transporte coletivo ganhou uma imagem muito específica ao longo dos anos. Hoje ele é associado à lotação, trânsito, barulho, rotina, trabalho e longos deslocamentos. Mas e se fosse possível mudar isso? Será que é possível transformar o espaço de um ônibus urbano em um ambiente tão confortável ao ponto de ser comparado a um ônibus rodoviário? É isso que veremos hoje. Iremos conhecer o novo ônibus articulado elétrico que está tentando oferecer uma experiência diferente para quem usa o transporte público todos os dias. Logo ao ver de fora, já se percebe algumas diferenças em relação aos outros modelos, inclusive aos elétricos mais recentes. Ele possui um desenho mais aerodinâmico, uma pintura em um tom de verde mais escuro e uma identidade visual própria. Mas, sinceramente, há anos já vemos ônibus novos chegando com pinturas diferentes, designs modernos e detalhes chamativos por fora, mas que para o passageiro acabam sendo exatamente igual aos anteriores. O verdadeiro diferencial desse veículo nem é do lado de fora, está aqui dentro. Agora sim, estamos a bordo do novíssimo Caio E-Millennium BRT, um modelo novo com pouco mais de um mês de operação na cidade. E logo se percebe que mesmo para o passageiro comum houveram mudanças significativas. E curiosamente nenhuma delas tem relação com potência, autonomia ou qualquer característica técnica complicada. São mudanças que qualquer pessoa que embarca percebe logo nos primeiros segundos dentro do ônibus. E aí começamos a notar detalhes que nunca haviam aparecido nos ônibus urbanos da cidade. Agora temos um piso com acabamento amadeirado, bancos em tons mais claros, uma iluminação verde em LED espalhada pelo salão, um ambiente de modo geral muito diferente do que estamos acostumados. Pode parecer detalhes pequenos, mas olhando ao redor realmente se percebe que estamos diante de uma proposta diferente. Durante anos, ônibus novos mudavam apenas por fora, mas por dentro continuavam praticamente iguais, com o mesmo piso azul, os mesmos bancos das mesmas cores e iluminação branca forte. Tudo funcional, mas pouco acolhedor. Em outro detalhe que chama atenção é o silêncio. O motor elétrico praticamente não produz ruído algum, além de um leve zumbido que mal conseguia ouvir. No dia da gravação, o veículo estava relativamente vazio, então ainda foi possível escutar esse som. Mas em uma situação normal, com passageiros conversando, ou mesmo se você colocar fones de ouvido, é provável que você nem perceba que tem algum motor trabalhando ali. E é justamente aqui que a experiência fica interessante. Ao longo da viagem, ouvi diversos passageiros comentando sobre o ônibus. Uns disseram que parecia um ônibus de viagem executivo. Teve até quem elogiasse o conforto dos bancos. E aí tem um detalhe curioso. Os bancos em si não são nada diferentes daqueles que já existem em diversos outros ônibus da cidade, exceto pela cor. E a passagem continua custando o mesmo valor, ninguém pagou a mais para andar nesse ônibus. O trajeto também é o mesmo. Então, o que será que mudou? A resposta mora justamente no ambiente. Durante anos, os ônibus foram evoluindo apenas mecanicamente. Mas quantas vezes a experiência do passageiro realmente mudou em alguma coisa? Talvez a imagem negativa que muita gente tem do transporte público não é preconceito. Talvez ela seja consequência de décadas utilizando veículos que priorizavam apenas a função de transportar pessoas de ponto A ao ponto B. Aqui chegamos ao terminal Capelinha, no final da linha. Todos irão desembarcar aqui e seguir viagem em outros ônibus. Todos eles mais antigos e com o tradicional interior branco, de piso azul e banco cinza.
estamos acostumados a ver todos os dias. E é isso que torna essa experiência ainda mais interessante. No dia da gravação, esse era literalmente o único veículo desse modelo operando em toda a cidade. Aqui eu geralmente faço uma avaliação sobre o ônibus. Mas sinceramente, eu acho que o vídeo já deixou claro que a proposta desse modelo é totalmente diferente. Mas existe um detalhe importante. Com exceção do motor elétrico silencioso, praticamente tudo que a gente viu de qualidade nesse veículo poderia existir em qualquer outro ônibus. Esteja o piso, a iluminação, as cores dos assentos, o ambiente interno em geral, nada disso depende exclusivamente do ônibus ser um elétrico recém-fabricado com tecnologia de ponta. Os ônibus rodoviários mesmo usam esses conceitos e adereços há anos. Por isso a reflexão talvez seja maior do que simplesmente dizer se esse modelo mecanicamente é bom ou ruim, se ele é bonito ou não. Pois o que ele mostra é que conforto não depende apenas de tecnologia de ponta. Às vezes depende de decisões mais simples de projeto, de pensar em como o passageiro se sente durante a viagem, de entender que transporte público não precisa obrigatoriamente parecer cansativo. No final das contas, as pessoas não evitam o transporte coletivo apenas por ser o transporte coletivo. Elas geralmente evitam porque associam a experiência a desconforto, lotação, estresse e desgaste. E é por isso que muitas vezes ouvimos frases como: "Ah, vamos de ônibus? Não, melhor eu ir com meu carro." Ou então, "Melhor chamar um Uber." Ou seja, as pessoas preferem gastar mais dinheiro para ficar no mesmo trânsito, mas por acreditarem que estarão numa experiência melhor dentro de um carro, por exemplo. Por isso, no final das contas, é muito fácil falar bem do transporte público em discursos e campanhas. O desafio verdadeiro é fazer com que as pessoas que utilizam esse transporte todos os dias sintam essa qualidade na prática. E talvez a resposta não esteja apenas em motores novos, baterias mais eficientes ou tecnologias futuristas. Talvez a solução esteja em algo muito mais simples: pensar no ambiente, no conforto e em quem passa horas e horas do seu dia dentro desses veículos. E aí fica a reflexão: se pequenos detalhes conseguem mudar tanto a forma como enxergamos uma viagem, quantos outros ônibus já não poderiam oferecer uma experiência melhor sem precisar serem completamente novos ou completamente substituídos? Caio E Millennium, BRT BYD BC22 Low Entry. A tecnologia não mostra seu valor quando impressiona, mas sim quando melhora de fato o dia a dia de quem realmente depende dela.